Eu pedi ajuda. Ninguém me ouviu. A menina que me humilhava foi morar comigo e ainda ganhou a confiança da minha mãe. Só que eu não fiquei calada. Juntei provas e hoje ela apodrece isolada numa fazenda sem internet. Meu nome é Sofia. Eu tinha 12 anos quando a casa onde eu cresci deixou de ser porto e virou trincheira. Nunca imaginei que um corpo tão pequeno como o de uma menina pudesse fazer a casa inteira encolher de medo, nem que os adultos, com toda a boa vontade e razão do mundo, pudessem escolher acreditar na história certa, a errada, nos momentos errados. Tudo começou como implicância boba. A tal da Clara era vizinha de rua, a filha de uma velha conhecida da minha mãe. No começo puxava meu cabelo, escondia lápis, fazia gracejos quando eu tropeçava, como se fosse só isso. Brincadeirinha de meninas. Mas a escalada foi rápida, como o veneno que encontra uma veia. Em 2 semanas, a Clara já tinha enchido meu estojo com areia, raspado tinta em meus cadernos e estourado minha apresentação de biologia na frente da turma. Quando contei para minha mãe, ela respirou fundo e sorriu aquele sorriso leve que dói e disse: "Filha, ela está lidando com coisa difícil agora. A mãe dela está passando por um problema." E foi suficiente. A sanidade dela escolheu a desculpa. Escolheu a versão com mais drama. Eu escolhi silêncio por um tempo. Não por fraqueza, mas porque ficar gritando sobre cada pequena crueldade só me tornaria uma menina cansada. E eu já estava cansada demais para isso. A coisa piorou. Na escola, a Clara começou a inventar mentiras. Falava que eu cheguei a colar em prova. Dizia que eu havia xingado a professora. Em casa, ao menor sinal de conflito, minha mãe me olhava como se eu tivesse tomado algum atalho moral que ela não entendia. "Sofia, tenta ver pelo lado dela", dizia minha mãe. E eu via. Via a mulher que telefonou para a mãe da Clara no passado. Via laços antigos, café trocado, o barulho de quem não quer estragar uma amizade longa. Eu entendia. E me sentia mais sozinha por entender. Na 3ª semana, Clara subiu o tom. Colocou laxante no meu suco da cantina. Eu quase desmaiei no pátio. Dias depois, rasgou meu trabalho de arte no dia da entrega. Eu a vi rir, calmamente, enquanto meus papéis voavam. Minha mãe ouviu só quando a história já estava pesada demais para ser empurrada com um descaso. "Ela está confusa", ela murmurou. Confusa o suficiente para me transformar em quem inventava tudo. O ponto de virada ocorreu numa sexta-feira de chuva. Voltei da escola e encontrei a casa com cheiro de bolos. Da Clara, que havia sido convidada a morar conosco temporariamente, como se fosse um favor a ser pago com silêncio. A mãe da Clara tinha sido internada num lugar chamado Centro Aurora e, sem avisar com antecedência, havia pedido que deixassem a filha na nossa casa por 1 mês. "Um favor", minha mãe repetiu. "Uma chance de ajudar", disse com aquela firmeza que se confunde com piedade. Eu ouvi tudo e minha garganta ficou seca. Clara entrou sorrindo, parecendo a criança triste que diz que aceita tudo. Nos primeiros dias ela fingiu vergonha, limpava a louça, se encolhia em um canto quando eu atravessava a sala. Minha mãe suspirava aliviada. Eu exaltei a razão. Melhor ela aqui do que sofrendo na rua. Melhor apoiar do que apontar o dedo. Mas tinha algo na maneira dela de olhar que parecia medir o território e saboreá-lo. Então as coisas volvuliam. No começo eram cochichos, um casaco sumido. Depois coisas mais sórdidas. Fotos minhas dormindo, tiradas quando eu estava doente, apareceram num perfil falso com legendas que me reduziriam à piada do colégio. Um bilhete com um pedaço da minha foto rasgada foi deixado no chão do armário. Uma provocação cirúrgica. Minha mãe via, e eu via em seus olhos a dúvida. Não mais a convicção da primeira vez, mas ainda longe de uma defesa incondicional. O que me enfurecia mais do que os ataques era a construção da narrativa. Clara era a vítima dramática cujos choros em público giravam adultos como satélites. Eu, a menina que dormia na mesma casa que sua mãe e arrumava o próprio jeito de sobreviver, me tornava invisível. E pior, quando eu tentava explicar, ganhava sermões sobre compaixão e cuidado. "Você precisa ser maior que isso", diziam. E eu tentava. Tentei tanto que a força da minha paciência virou ferro. A primeira vez que tentei reagir, paguei caro. Em uma aula de educação física, Clara derramou uma garrafa de suco em mim e riu alto na frente da turma inteira. Eu poderia ter gritado, poderia ter corrido atrás, mas calculei. Mantive a calma, limpei minha blusa, guardei a humilhação como quem guarda munição. Não havia vitória que valesse me transformar na garota que perdia a linha. A vitória que eu queria era outra. Fazer os adultos acordarem.
fazer com que minha mãe parasse de enxergar Clara como a pobre menina traumatizada e começasse a ver a menina predadora que vinha nos devorando. Então eu comecei a juntar coisas. Não foi bravura apenas. Foi estratégia. Aproveitei um banho de Clara para pegar seu celular sem senha deixado sobre a cama. A sorte de quem age cedo. Mensagens com risos e planos, fotos minhas rasgadas, confessionários cruéis. Tudo estava ali. Fotografei, imprimi, guardei em uma pasta escondida. Encontrei debaixo do colchão dela um caderninho com um mapa de humilhações. Cada ato documentado como se fosse troféu. Coloquei uma pequena babá eletrônica velha numa estante, escondida, para filmar qualquer tentativa futura. Eu sabia que sozinha, nada adiantaria. Chamei Ana, minha amiga de sempre, e Rafael, o nerd que sabia arrancar vídeos da nuvem e salvar provas. Eles concordaram em me ajudar. David? Meu pai sumido há meses? Não, ele apareceu só quando encontrou conveniente depois da primeira grande confusão. Por isso confiava em Ana e Rafael. Eram a minha equipe de verdade, leais sem motivo além da amizade. Minha primeira jogada pública foi com a professora de inglês, a Dona Rivera. Uma mulher que tinha ouvidos e coração e pouca paciência para a injustiça velada. Mostrei as mensagens. Mostrei as fotos. Ela ficou pálida. Prometeu chamar a orientadora. O Sr. Garcia, o orientador, ouviu, anotou e disse que tomaria providências. E juro que naquele instante senti pela primeira vez um sopro de esperança. Mas a Clara tinha reflexos. No intervalo seguinte, ela derrubou suco em mim no refeitório, diante de todo mundo. Eu podia ter chorado, poderia ter explodido. Em vez disso, respirei fundo e fui pegar o guardanapo. Rafael, que estava no grupo, conseguiu filmar o ataque com a calma de quem prevê o que vai acontecer. Prova. Um fio que poderia ligar tudo. Ligação? Não basta ligar para a minha mãe. Havia algo maior. A mãe dela estava no Centro Aurora, e eu não sabia se poderia convencê-la por telefone. Peguei coragem e liguei do banheiro da escola para o centro. Pedi para deixar recado para a mãe da Clara. Expliquei com voz trêmula que eu tinha provas de coisas horríveis. Não sabia se ela me atenderia, mas precisava tentar. A atendente me prometeu anotar. Foi pouco, mas foi movimento. A reunião entre eu, minha mãe, o Sr. Garcia e a professora foi decisiva. Mostrei tudo. A expressão da minha mãe mudou. Passou de descrença para choque para culpa em alguns instantes. Ela murmurou: "Desculpa", naquela voz miúda que eu já ouvia quando algo pesado batia entre nós. "Acho que eu não entendi direito", disse. O Sr. Garcia falou sério. Pediu que ela me ouvisse e prometeu ação. Naquele momento eu pensei que tudo estaria resolvido. Mas a vida real não tem clímax único. Quando chegamos em casa, a Clara não estava. A senhora Thompson, amiga da mãe dela, apareceu dizendo que a menina passaria a noite fora. Achei que era fim de discussão. Até que na manhã seguinte, a casa parecia vasculhada. Minha pasta com provas tinha sumido. O iPod com as fotos, desaparecido. A câmera escondida? Também. Sentimento de fracasso é traição disfarçada. Percebi que a Clara estava mais esperta do que eu imaginara. Havia revirado meu quarto antes, levado minhas provas, deixado a impressão de que eu era a mentirosa que inventa perseguição. Minha mãe, exausta de emoções e de trabalhar para manter tudo em pé, ficou dividida. "Cadê suas provas?" perguntou, com uma mistura de preocupação e cansaço que parecia acusação. Eu quase vomitei de raiva. Não restou alternativa. Precisava de prova nova, indiscutível, inapelável e rápido. A avó da Clara vinha buscar a neta no sábado. Se eu não agisse até lá, perderia tudo. Fui lá, no quarto de hóspedes, e encontrei o celular da Clara desbloqueado no criado mudo. Era a ponta do novelo. Vasculhei as mensagens com as mãos suando e encaminhei tudo para o meu número em silêncio. Só havia alguns minutos antes que ela voltasse do banho. Consegui copiar conversas sobre colocar laxante, sobre fotos e sobre fazer a menina desaparecer do grupo. Encaminhei. Meu celular vibrou com a chegada das mensagens no meu número. Quando a avó veio buscar, sentei na sala com o celular na mão e as pernas bambas. Mostrar tudo na hora da despedida parecia um golpe decisivo. A senhora, com um rosto cerrado, pegou o celular que eu ofereci. Leu. As rugas dela se fecharam como portas. A Clara tentou arrancar o aparelho, fazendo seu número de ato dramático, mas a avó segurou firme, como se segurasse a barra de um navio em tempestade. Ameaças saíram da boca da menina. "Vocês vão ver. Ninguém vai acreditar em você, Sofia." Mas a senhora olhou para mim com nova luz.
Viu que eu não fazia teatro. Vai ficar na fazenda, disse a avó quando voltou do telefone com a própria filha. Sem internet, sem festas, sem rodeios, vai aprender a valorizar o que tem. A Clara explodiu, bateu a porta com tanta força que um quadro caiu. E então a porta se fechou e elas foram embora, levando a pequena tempestade com elas. A casa ficou estranhamente calma. Minha mãe me abraçou, pediu desculpas de novo. Eu senti alívio e a tentação de relaxar. Mas no meu bolso havia uma mensagem anônima. Aproveite a vitória enquanto dura. Era o farfalhar de vozes que não se fecham, e eu sabia que a Clara tinha redes mais longas do que a avó imaginava. As semanas seguintes foram de vigília. A escola nos dava apoio. O Sr. Garcia havia solicitado uma conversa entre os pais, e minha mãe trocou as trancas. Por alguns dias, a paz voltou a cheirar a café e ao papel dos meus cadernos. Mas coisas pequenas continuavam. Um pacote deixado na porta com uma pulseirinha e um bilhete. Eu sei onde você dorme. A polícia registrou e só registrou. Informou que era insuficiente como ameaça concreta. Eu empurrei a noite com cômodos móveis na frente da porta e dormi com a luz acesa. Então aconteceu o inesperado e cruel. A Clara voltou à escola. A justificativa foi administrativa. A mãe precisava concluir avaliações e a escola preferiu manter a continuidade dos estudos. Vi a garota na última carteira, como se nunca tivesse saído. Meu estômago virou. No almoço, ela deixou um bilhete no meu armário com um pedaço da minha foto cortada em fios. Riu de longe. Não me deixei vencer. Coloquei as fotos que ainda restavam numa pasta e fui à casa da Ana. Precisava de nova arma, de um segredo dela tão constrangedor que a impedisse de continuar. Ana e Rafael foram cirúrgicos. Câmeras, rixa calculada. Preparamos um diário falso, com páginas em branco e uma provocação num começo. Se você encontrou isso, sorria para a câmera. Deixamos a gaveta meio aberta, como isca. Fui dormir na casa da Ana. À noite, o aplicativo das câmeras vibrou. Alguém entrara no quarto pela janela. A imagem tremia. Era Clara, descendo com agilidade, mexendo nas minhas coisas, sorrindo de vitória. Pegou o falso diário, acendeu um isqueiro numa página e sussurrou para a câmera, convencida de que estava incinerando minha prova. Eu e Ana ficamos coladas no celular. Rafael salvou a transmissão. Clara saía da janela com o rosto iluminado pela chama, sem saber que sua própria cara, sua pulseira, o tênis sujo, aquele microcorte no dedo, tudo estava gravado. Era a prova que eu precisava. Não apenas palavras, mas imagem e ato. E dessa vez, eu não deixaria os adultos escolherem a versão errada. Levei o vídeo direto para minha mãe. Ela engoliu seco. A cor sumiu do rosto. A avó da Clara foi chamada de novo. A imagem não deixava margem para dúvida. Desta vez, a reação da avó foi seca. Vai para a fazenda sem telefone e sem desculpas. Clara protestou, implorou, gritou, mas a avó a empurrou porta afora. A sensação de ver as portas se fechar variava entre alívio e medo. Alívio por ter vencido. Medo por saber que aquilo poderia reacender. E violento, se as marés mudassem. Na noite em que tudo ficou quieto, escrevi no meu caderno. Missão: recuperar meu espaço. Mas enquanto fechava o caderno, o telefone vibrou com um número desconhecido. Isso não acabou, Sofia. Apaguei a mensagem e prendi a respiração. Havia conseguido a primeira guerra, mas sabia, pela textura das coisas, que havia campos minados à frente. Acabei de ganhar batalha. A guerra, por enquanto, seguia viva. Depois que a avó da Clara a levou para a fazenda, as semanas tiveram uma aparência de paz que me enganava como um espelho sujo. O silêncio não era alívio total. Era só uma pausa cheia de ruídos por baixo. O telefone que vibrava com números desconhecidos. A caixa postal que recebia mensagens anônimas. O coração que batia rápido quando eu passava por janelas. Eu tentava retomar a normalidade. Aula, lição, risadas meias forçadas com Ana. Mas já sabia que a Clara não era uma tempestade que passava. Era um incêndio que precisava de um fósforo. Voltou à escola como se nada tivesse acontecido. Disse que aconteceu um mal-entendido e sorriu com aquela face de porcelana trincada. A direção, cansada de envolvimentos, preferiu varrer as pontas soltas para debaixo do tapete. Continuidade do ano, disseram. Educação inclusiva, repetiram. Minha mãe, que teve convicções momentâneas de justiça, acalmou-se, porque quem trabalha demais tem pouco estoque para batalhas longas. Clara escalou para algo novo.
mais refinado e cruel porque sabia usar as ferramentas certas. Criou perfis falsos, postou vídeos cortados de conversas minhas, pequenos trechos retirados do contexto, e começou a espalhar boatos sobre supostas confissões minhas. Construía uma narrativa onde eu era a verdadeira agressora. Inventava que eu havia mexido nas tralhas dela, que havia tramado para expulsá-la da casa. Pessoas que mal me cumprimentavam começaram a me olhar como se eu fosse capaz de qualquer coisa. No colégio, uma aluna nova foi cooptada para espalhar bilhetes. Uma conta anônima do Instagram postou memes com minhas fotos antigas, recortadas e humilhadas. Legendas sádicas diziam que eu era a rainha dos dramáticos. Recebi recados anônimos com caligrafia infantil. Saia de cena. A escola colocou uma psicóloga. Gesto bonito que cheira a papelada. Eles queriam soluções rápidas, sem mexer na raiz. Eu precisava de algo que arrancasse a raiz inteira. O plano que eu tinha na manga não era bonito. Não queria que fosse bonito. Queria que fosse irrefutável. Reuni Ana e Rafael na casa da Jéssica numa tarde chuvosa. Mostrei tudo o que havia juntado. Mensagens, prints, o vídeo da invasão. Cada prova era uma costela que sustentava a minha história. Rafael, com seus cabos e senhas, me explicou o básico. Nada é 100% seguro, mas podemos forçar um erro. Se ela for tão meticulosa, vai cometer um deslize. O deslize seria a porta. Começamos a plantar iscas que fizessem Clara agir. Deixamos no armário da escola uma agenda falsa. Marcamos no corredor que eu tinha um item delicado. Era audacioso e podia nos custar muito se falhasse. Por 2 semanas, esperei como se fosse uma sentinela. Vi Clara conversando com as amigas. Ouvi risadinhas que soavam como premonições. Um dia, achei uma nota cortada dentro do meu tênis. Você acha que ganhou? Rasguei o papel e joguei fora. Mas era óbvio, ela estava testando limites. A gota d'água veio numa cesta em que eu jurava que nada poderia me surpreender. Estava no laboratório de ciências quando o alarme foi acionado. Alguém havia vandalizado o mural da escola com tinta preta. Um X enorme cobrindo o rosto do diretor e frases insultuosas pichadas. A diretora convocou todo mundo para a quadra. O murmúrio cresceu como maré. Dentro do meu armário encontraram um estilete e um pouco de tinta. Ferramentas para vandalismo, disseram em tom de condenação. Eu senti o ar faltar. Alguém havia plantado as provas. Não foi só o choque da acusação, foi o método frio, preciso, pensado para me desmoralizar. As câmeras do corredor tinham uma gravação confusa. Um vulto encapuzado na madrugada. E, claro, minha bolsa havia sido vista perto do local. A escola, sem hesitar, decidiu me suspender preventivamente enquanto a investigação ocorria. Preventiva, sim, como se o tempo pudesse prevenir a lambança de reputações. Minha mãe segurou a notícia como se uma pá tivesse cavado bem no centro dela. O rosto dela desabou num misto de incredulidade e culpa. Eles acham que eu... Ela começou. E eu a interrompi. Não por mesquinharia, mas porque sabia. Precisamos reagir com a cabeça gelada. Recolhi a mala da escola e fui para casa com olhos cheios de pedra. A repercussão foi instantânea. Grupos de mensagens fervilhavam. Colegas que ontem chamavam oi já evitavam contato. No jantar, minha mãe diz que vai ligar para o advogado do trabalho dela. Uma tentativa pensada de mostrar que estava buscando respaldo. Mas, no fundo, a inércia era maior do que o furor. Falta de tempo, falta de recurso, falta de coragem. Senti um frio profundo. Eu estava cada vez mais sozinha, como se eu fosse a única a carregar a verdade num coração que pulsava só por mim. Não podia permitir que uma acusação plantada virasse sentença sem luta. Chamei Rafael. Ele se sentou, olhou os arquivos que eu tinha e sorriu um sorriso que misturava cansaço e esperança. Conseguimos rastrear a origem daquele perfil falso. Ela deixou um rastro, Sofia. E não foi por incompetência. Foi por raiva, por pressa. Era um fio ligado à casa da avó. Mas isso não é suficiente, eles vão dizer que é vingança. Eu disse. Então vamos dar a eles algo que doa mais do que uma simples acusação. O duelo foi escalando para planos cada vez mais arriscados. Poderia ter requisitado a polícia formalmente. Poderia ter mostrado tudo e esperado uma investigação séria. Mas eu já havia aprendido que investir no imediatismo era como plantar flores em um vulcão. Precisava algo que forçasse a avó a agir, que revelasse a mão da Clara com as próprias impressões digitais, com as próprias palavras. Precisava de algo que a humilhasse na frente daquelas amigas que a defendiam por medo, e não por amor.
Fiz o que tinha pensado no escuro muitas noites. Armei uma prova tão embaraçosa para a Clara que ela não poderia limpar. Criei um e-mail falso em nome de uma professora aposentada enviada para a direção, relatando que a Clara vinha mentindo sobre sua suposta frágil situação familiar para manipular adultos. No e-mail havia detalhes que só alguém observadora poderia saber. E esses detalhes vinham do diário falso que eu havia deixado como isca anteriormente. O plano exigia que a avó da Clara visse aquilo como traição final. Era sujo? Talvez? Era necessário? Eu acreditava que sim. Enquanto isso, a escola precisava de imagens que ligassem o vandalismo a alguém. Rafael conseguiu extrair trechos das câmeras que mostravam o vulto encapuzado e notou sinais peculiares. Altura, marchar, a forma das mãos. Com o apoio da tecnologia e uma cabine de fotos antigas da escola, conseguimos montar uma comparação facial aproximada. Não havia prova absoluta, mas havia artérias suficientes para pressionar. No dia em que a reunião com a direção aconteceu, levei tudo com o corpo fechado. Minha mãe estava ao meu lado. A maneira dela segurar minha mão dizia mais do que qualquer palavra. Estava ali, ainda que vacilante. Quando a diretora abriu a pasta com o relatório tecnológico, a expressão dela mudava de condescendência para preocupação. Mostramos os rastros do perfil falso, as mensagens encaminhadas, o vídeo da invasão ao quarto, que de novo apareceu como peça-chave. Clara, com isqueiro, rindo, anos atrás. O laço entre o mural e as contas anônimas. A diretora pediu pausa, pediu que a comissão apurasse, pediu medidas. Pedi coragem a mim mesma. No entanto, Clara tinha amigos adultos que sabiam costurar justificativas com retalhos de simpatia. A mãe dela, embora ausente, havia plantado uma rede de favores locais. Dona do salão, amiga da diretoria, um padrinho até na associação escolar. A avó, por sua vez, sabia usar uma frase que movia multidões. Minha neta está doente, precisa de apoio. Essas vozes pesaram. A resposta oficial da escola ficou no meio termo. Enquanto investigam, ocorre um mutismo duro para todos, e eu continuei suspensa, com a reputação em frangalhos. O acerto final veio de onde menos esperava. Em uma noite que eu achava que devia ser de descanso, houve o estalo. Recebi uma mensagem no celular. Um vídeo estranho, curto, tremido, mostrando alguém encapuzado, atirando tinta contra um mural em uma rua qualquer, com uma voz distante dizendo apenas: agora a cidade inteira vai saber quem é a falsa. O estilo da pichação era o mesmo. O vídeo vinha acompanhado por um áudio de uma menina rindo. A risada tinha uma entonação parecida com a da Clara, mas era uma gravação cortada, fácil de falsificar, difícil de provar. Mostrei para Rafael. Ele passou horas analisando o áudio, cortando e comparando frequências. Encontrou um padrão. Um timbre característico de riso que batia com o da Clara em outras gravações. Não era uma prova que prenderia alguém, mas era lama o bastante para sufocar a defesa. Disse a ele que íamos até o fim. Ele concordou, com olhos sombrios. Tudo isso me puxou para baixo numa espiral que doía fisicamente. A suspensão me isolou da rotina, e com isso veio a sensação de que cada dia eu perdia um pouco a minha própria pele. Minha mãe voltava do trabalho mais cansada, e nas poucas horas que conversávamos, parecia sempre que havia desculpas a comprar. Às vezes eu via no rosto dela um julgamento tão sutil que o machucava. E se você provasse demais? E se estivesse inventando de novo? Essas perguntas me matavam por dentro. Então veio o golpe que me deixou sem chão. Alguém invadiu meu perfil escolar e publicou mensagens que pareciam ter sido escritas por mim, com palavrões e ataques à diretora. As mensagens apareceram no mural da escola, e a direção usou aquilo para justificar uma medida mais severa. Pedido formal para a minha transferência para outra unidade. Meu mundo foi comprimido em segundos. A cada atacante que dizia provas, eu sentia a casa desabar. Minha mãe ficou inerte por um tempo. O medo dela estava mascarado de prático. Consultas com advogados, conversas com o sindicato dela, pedidos para que eu ficasse baixa. Ela era a adulta tentando achar um caminho sem feridas maiores. Eu entendia, mas a fúria dentro de mim fermentava como massa velha que cresce e cresce até explodir. Fiz algo que me envergonha admitir e que, no entanto, me pareceu quase redentor. Entrei numa briga de espelhos. Usei os mesmos métodos que a Clara usava para ver o quanto era possível devolver. Criei perfis anônimos que revelavam detalhes incômodos sobre os amigos da Clara. Nada ilegal, só verdades duras que mostravam que a proteção que ela tinha vinha de favores mal pagos.
Mostrei à avó dela vídeos com contradições. Comecei a plantar pequenos questionamentos na comunidade. Era um jogo perigoso. Se eu errasse, tudo voltaria para mim com força dobrada. E foi aí que o estrago final aconteceu. Uma manhã, enquanto eu tentava salvar os últimos resquícios de normalidade, minha mãe entrou no meu quarto e sentou na beirada da cama com um envelope na mão. O rosto dela estava cru. Chegou uma carta na sua escola, disse ela em voz baixa. Era uma notificação formal. Acusação de fraude cibernética, encaminhada pela direção, baseada em indícios técnicos que, supostamente, ligavam o perfil anônimo a endereços que podiam ser rastreados até a nossa rede doméstica. Meu pulmão doeu. Me acusavam de atacar a si mesma, porque quem fabrica evidências é tão cruel quanto quem as planta. A burocracia fez sua dança macabra. Precaução, investigação, suspensão estendida. A polícia foi acionada para ouvir testemunhas. Fizemos uma reunião com o advogado. Almas que antes me apoiavam agora sussurravam que era melhor cooperar e esperar o processo. Minha mãe chorou pouco, uma lágrima densa que não lavava nada. Fiquei com uma raiva tão física que parecia calor. Não sabia se chorava de medo ou de uma cólera animal que queria arranhar tudo. A sensação era clara. Caso eu perdesse essa batalha, perderia a escola inteira, meus amigos de infância, o caminho que estava trilhando. E saber que Clara conseguira planejar isso, arquitetar a minha ruína com tanta frieza, me fez desejar coisas impuras. Na madrugada que antecedeu a audiência com a direção e a polícia, fiquei acordada até o sol nascer. Revi cada prova, cada abraço que negaram, cada grito abafado. E percebi algo crucial. Clara precisava de algo que eu ainda tinha. Algo que ela não podia forjar sem deixar rastro. Ela precisava de mim dentro de um quadro de culpabilidade para que sua história de vítima continuasse. Se eu mostrasse que podia derrubar a avó, que podia expor a rede, então ela não teria âncora. E para isso, eu precisava de uma investida final, que expusesse não só as ações dela, mas as pessoas que a protegiam. Pedi a ajuda de Ana, que estava cansada, mas firme. Sofia, se isso falhar, você paga caro. Ela se sentou na minha frente, olhou nos meus olhos e disse o que eu precisava ouvir. Então vamos acertar. Vamos espremer até o último favor que a protege. Rafael trabalhou a noite inteira. Minha mãe, depois de pensar e chorar, assinou documentos para um perito que poderia analisar logs de IPs, rastros de redes. Era caro e arriscado, mas decidimos jogar a última carta. A audiência começou com a sala cheia. A diretora dura, um policial com o rosto lento, a avó de Clara com ar de quem carregava verdades. A acusação pairava como nuvem. E então, quando menos esperava, Rafael puxou seu notebook e mostrou algo que ninguém tinha. Um histórico cruzado de acessos que levava a uma máquina que, estranhamente, resolvia-se em um padrão de horário das idas da avó à cidade. Um horário que só poderia ser cumprido se alguém deixasse a casa aberta à tarde. Algo que, curiosamente, a avó admitira na conversa com a direção. A comparação entre registros foi precisa como lâmina. Houve sussurros. A avó ficou pálida. Clara, sentada ao lado dela, arregalou os olhos numa expressão de quem percebe que a casa que construiu sobre mentiras pode ruir. A audiência foi interrompida para verificação técnica. Minha mãe segurou minha mão, e pela primeira vez em muito tempo senti que talvez tivéssemos uma rota para respirar. Mas a justiça tardia é lenta. A reunião terminou sem uma resolução definitiva. A comissão prolongou o prazo de suspensão. A polícia marcou nova data para novas oitavas. Clara saiu com a avó como se nada tivesse acontecido. Mas naquela noite eu soube que a guerra estava longe do fim. Havia marcas em mim que ninguém poderia ver. Noites em claro, medo cortante, uma fúria que queimava. Voltei para casa com um misto de triunfo e ansiedade. Consegui uma vitória técnica. Haviam dúvidas suficientes para que a direção não fizesse uma transferência imediata. Mas a sensação de quase vitória era amarga. Clara estava recuando? Ou apenas reorganizando as tropas? A resposta veio numa mensagem simples, direta e venenosa. Uma foto do mural queimado com uma legenda curtíssima. A próxima vitória será a última. E um emoji de fogo. Fechei o celular e senti que algo havia mudado em mim. A menina que era incapaz de se defender havia aprendido a usar as ferramentas do mundo, sombrias, honestas, perigosas, para sobreviver. Isso me transformou. Me tornou forte, mas me deixou com uma cicatriz. Agora eu sabia como se desmontava alguém. E isso é uma responsabilidade que assusta.
Quando o relógio bateu meia-noite, deixei um bilhete no travesseiro para mim mesma. Não perca quem você é na guerra. Deitei, mas não dormi. Espiei o teto, imaginando o que Clara tramaria a seguir. Se a parte 1 havia sido uma escalada, a parte 2 foi o campo minado. Passos que você dava com cuidado, mas que podiam ativar explosões em qualquer momento. E a minha intuição, fria como aço, dizia que o próximo movimento dela seria público, algo que doeria não apenas a mim, mas a todos que eu amava. Porque quando alguém quer destruir outra pessoa, quer destruir a sua cidade inteira. E eu não estava preparada para queimar sozinha. A madrugada parecia uma coisa com arame farpado. Eu não dormi. Revirei cada detalhe do que íamos apresentar, repassei cada log, cada print, cada recorte do vídeo da invasão ao meu quarto. Rafael checou as linhas de código 3 vezes. Ana imprimiu e organizou tudo com a precisão de um soldado rotineiro. Minha mãe, aquela mesma que demorou para me ouvir, me pediu desculpas no banheiro, com a voz baixa e o rosto molhado. Pediu de novo. Perdão, Sofia. Eu queria acreditar, mas havia algo naquele pedido de desculpas que soava mais a um consolo do que a reparação. Ainda assim, segurei a mão dela e disse que precisava que ela estivesse lá, presente, sem distrações. A manhã da audiência decisiva amanheceu, como se o céu também fizesse uma vigília. A escola lotou com uma energia estranha. Curiosidade, prazer de ver o drama alheio, uma bizarria que só existe em pequenas cidades onde todo mundo se conhece demais. A diretora, o policial, a avó de Clara, todo o coro de quem empurra versões, estava lá. Eu entrei e senti o olhar convexo da galeria, mas não tive medo. Havia uma coisa mais forte do que medo: a vontade de recobrar o meu próprio nome. Rafael abriu o notebook e projetou na tela a sequência de arquivos que havíamos montado. Começamos com o óbvio: o vídeo da invasão em HD agora sem cortes, depois as mensagens em ordem cronológica. Após isso, o mapa dos acessos ao perfil falso que espalhara as fotos. Cada slide era um tiro certeiro na muralha de justificativas que cercava Clara. A avó engoliu em seco. A professora, que antes encolhera os ombros, teve que olhar em volta e reconhecer que o problema tinha corpo e evidência. Quando mostrei o vídeo em que Clara risca o falso diário com o isqueiro, houve um ruído, uma risada nervosa. Mas nada comparado ao silêncio que caiu quando projetamos o histórico de posts vindos de um IP que, por coincidência, se reconectava em horários exatos às idas da avó em dias de feira. Não era coincidência, era padrão. Rafael cruzou datas, deslocamentos e horários com uma planilha que fazia a cabeça de qualquer um entender. Sempre que a avó voltava da cidade às 18 horas, o perfil anônimo tinha atividade às 18h05. Sempre que a avó usava a rede do vizinho X, havia postagens anônimas ligadas ao mural. A lógica era simples como um nó. A avó sabia, ou ao menos permitia, e apoiava a encenação da neta. A avó se fechou num rosto sem cor. A diretora recuperou o semblante de autoridade que tanto gosta e disse que não poderia agir sem provas legais, que a escola exigia cautela. Eu olhei para minha mãe, que segurava minha mão como se segurasse a mim, e vi nela um misto de alívio e raiva. Raiva por ter sido enganada, alívio por finalmente ter algo palpável. Mas nada é tão fácil. A avó explicou com voz firme que sua neta estava emocionalmente fragilizada, que o Centro Aurora era muito mais do que um rótulo, que haviam profissionais cuidando. Não se pode julgar uma criança por uma sequência de erros quando há um histórico de dor. A frase pegou no ar como tapa. Havia quem cederia à compaixão antes da verdade. E havia quem esperava só a confirmação de que aquela menina sempre foi problemática. Quando a avó falou isso, algo me cortou por dentro. Não era apenas raiva por mim. Era raiva pela minha mãe, que havia preferido a história da dor longa e utilitária. No entanto, não era hora de me perder em ressentimentos. Era hora de finalizar aquilo. O golpe final foi desconcertante. E veio do inesperado. Jéssica, lá no fundo da plateia, levantou a mão e pediu para falar. Ela era minha amiga desde o jardim de infância, a mesma que me emprestara ideias e me dera coragem quando eu nem sabia que precisava. Subiu ao pequeno palanque improvisado e disse com voz trêmula. Eu vi a Clara abrir uma gaveta no vestiário da escola no dia do mural. Peguei o que vi porque achei estranho. Papel com tinta similar à que foi usada no mural. Entreguei ao treinador, mas ele me disse para não me meter. Tenho o bilhete. Ela estendeu um envelope. O treinador chamado à frente ficou rubro.
Havia uma carta do treinador pedindo que guardasse a chuva de crianças e não expusesse ninguém. Era a prova de que adultos também encobriam. A avó empalideceu. Foi o estalo que quebrou o resto. A comissão pediu imediatamente acesso ao envelope. Dentro, bilhetes e registros que mostravam como a narrativa vinha sendo construída há meses. Um trabalho de encenação que transformava a vítima em mártir e o agressor em monstro. Pessoas começaram a trocar olhares. Pais que antes cochichavam sobre a garotinha sofrida começaram a fitar a avó, como se tivessem descoberto que o senhor do açougue fora cúmplice sem saber. A partir dali, a maré virou. A escola, pressionada, prometeu abrir uma sindicância e encaminhar o caso ao conselho tutelar para avaliação. A avó, dominada pelo constrangimento, levou Clara para casa, fechando o caso com palavras de desculpa temperadas por justificativas. Eu saí dali com um gosto de vitória, mas sem euforia. Vitória é uma coisa fria quando se pensa no custo. E isso foi o que me deixou mais amarga. A vitória foi construída sob uma arquitetura de mentiras que envolveu adultos. Pessoas que preferiram acreditar nas histórias convenientes. Pessoas que, por amizade, por preguiça, por medo, ajudaram a fabricar a minha ruína. E eu sabia que punição a Clara era só uma peça do quebra-cabeça. Precisávamos desmontar a rede que permitia que uma criança fosse tão cruel e tão encoberta. No mês que se seguiu, a investigação caminhou, lenta e inexorável. As provas técnicas de Rafael foram entregues. Os conselhos escolares abriram processos. A polícia requisitou logs das redes, perícias forenses em perfis falsos. A avó perdeu parte de sua autoridade na comunidade. O treinador rodou uma demissão velada por não ter priorizado a integridade dos alunos. Eu, por meu lado, fui recebida com olhares de pessoas que antes me evitavam. Alguns pediam desculpas tímidas, outros nem tanto. Minha mãe, por fim, pediu demissão de um trabalho que a consumia e resolveu reduzir horários para me acompanhar. A culpa dela não se desfazia, mas havia vontade de consertar. Mas as coisas não voltaram ao que eram. A sensação era de que a casa da minha infância tinha um cômodo queimado. Não voltava a ser o mesmo. Em casa, as conversas passaram a ter mais presença. Minha mãe chantageou com carinho e cuidado. Me perdoe com tempo. Me cobrou vulnerabilidade. Ela foi, aos poucos, aprendendo a olhar primeiro, a não aceitar versões prontas. E quanto a Clara? O centro de acolhimento confirmou que a mãe precisava de tratamento mais prolongado. A menina passou por atendimento psicológico intensivo. A avó concordou em um afastamento maior. Mas a notícia mais estranha veio alguns meses depois. Clara teve uma tentativa de fuga. Tentou quebrar a cerca da fazenda e correr. Foi pega pelos vizinhos. O mundo reagiu com compaixão ou com ressentimento. Eu senti uma coisa confusa. Pena misturada com alívio. A pena era por uma menina que não soube como ser outra coisa senão cruel. O alívio era por saber que, talvez, a natureza da sua maldade vinha de uma ferida muito grande. Não justificava tudo, não apagava, só explicava. As consequências educativas foram duras. Clara foi transferida para um programa especializado fora da cidade, com supervisão adequada. A avó teve obrigatoriedade de acompanhar sessões familiares. O treinador foi substituído. A escola teve que criar um comitê de supervisão e revisar protocolos. No final das contas, boas mudanças aconteceram. Maduras, irritantes, tardias, mas aconteceram. Eu ganhei o que precisava: reconhecimento público. Mas aquilo veio com um tributo difícil de pagar. Houve também coisas ruins. Um jornal da cidade, que vive de fofoca mascarada de notícia, publicou um texto onde tentava me pintar como a garota que virou justiceira por prazer. Usaram fotos minhas de outro tempo, palavras cortadas, frases fora de contexto. A rede social, que antes era um campo de denúncias, virou um tribunal. Recebi mensagens de ódio de gente que nunca me viu na vida. A cada dia, o rastro de sangue da história me atingia em fragmentos inesperados. Não era apenas Clara. Era a máquina social que gosta de espetáculo. Nesse desdobrar, aprendi algo perigoso. A poderem ter provas, sim, mas também a solidão. Vencer uma batalha não cura a ferida que a batalha deixou. A minha garganta ainda fechava quando alguém ria alto perto de mim. Ainda olhava as janelas à noite. E há momentos que lembram que o estrago maior não foi apenas o que a Clara fez, mas o que a convivência permitiu. Pessoas que escolheram não ver. Num outono brando, eu sentei com minha mãe no banco do parque e disse o que vinha me queimando por dentro. Não quero que a Clara pereça. Quero que ela mude. Mas também não quero ter de conviver com isso pro resto da vida.
Minha mãe pegou minhas mãos, as apertou e falou, com a calma de quem aprendeu a caminhar no fogo sem se queimar por completo. Eu sei, filha. O que fizemos aqui foi necessário. Mas lembra, não deixe que a sede de fazer justiça transforme você naquilo que combate. Não perca sua capacidade de compaixão. As palavras dela me atravessaram. Queria devolvê-las em ação. Com o tempo, comecei a escrever. Escrevi sobre tudo o que havia vivido. Não para expor nomes, já haviam sido expostos, mas para mapear como a rede de permissões sociais atua. Meu texto virou um artigo que acabou sendo lido por mães, por professores, por gente que não sabia que estava presenciando quando vira as costas. A repercussão do meu texto foi estranha. Uma parte da cidade me aplaudiu, outra parte me acusou de querer ser a heroína, e uma terceira apenas leu e calou. Mas foi o primeiro passo de algo. Contar não era só me vingar, era ensinar. A Clara não virou vilã grandiosa nem mártir. Virou caso. E casos, diferentemente de rótulos, têm estudo. A escola mudou protocolos, pais conversavam mais, a avó teve que aprender limites. Eu continuei minha vida, com lições, com cuidado. Havia dias que eu não conseguia nem olhar para uma pulseirinha de plástico, lembrança dos bilhetes. E outros em que eu sorria por ter recuperado minha rotina escolar. Reaprendi pequenas fricções. Confiar, mesmo que com cautela. Na última vez que vi a Clara, foi numa visita escoltada a um programa de reinserção social, onde ela acompanhava um grupo de jovens. Passou por mim com o rosto vazio, não olhou nos meus olhos. Eu não disse nada. Já não precisava. Às vezes a justiça tem a face lenta de alguém que muda aos poucos. Outras vezes ela nunca aparece. O que importa, pensei, é não deixar que a própria fúria te consuma. A guerra me deixou cicatrizes visíveis e outras invisíveis. Não sou a mesma menina que chorava no banheiro. Sou alguém que aprendeu a se proteger, a articular provas, a chamar ajuda, a não facilitar o consolo fácil que esconde mau caratismo. Aprendi também que os adultos, quando se agrupam em torno de crenças, podem ser tão perigosos quanto uma criança maltratada, pois ocultam, convencem e reescrevem o que é verdade. Hoje, quando vejo uma garota encolhida no recreio, vou até ela. Não por heroísmo, porque não me sobrou essa vaidade, mas porque sei o que se passa quando ninguém vem. Às vezes dá certo, às vezes sou rejeitada. Mas prefiro 1000 vezes arriscar um abraço do que ficar guardando munição para um dia em que o fósforo vire incêndio. Se me perguntarem se me arrependo do que fiz, respondo: não. Se me perguntarem se faria tudo exatamente igual, talvez eu estendesse mais mãos antes de acender o isqueiro. Aprendi que o fogo que destrói também aquece, e que cabe a nós escolher aonde colocamos a chama. Acendi uma que expôs mentiras e fez justiça. Ao mesmo tempo acendeu um alerta. E quanto à minha mãe? Hoje ela dorme com menos ansiedade. Rimos mais juntas, brigamos menos por pequenas coisas. E quanto à Clara? Ela foi para longe. Talvez mude, talvez não. Eu continuo a viver com a marca do que houve, porque algumas coisas não se apagam só porque o palco fechou. Mas sigo de pé, com cicatrizes, com verdade e com o entendimento de que, se a próxima menina precisar de alguém que acredite, eu vou ser essa pessoa. Sem me calar. Sem ceder à narrativa que mascara a crueldade com pena conveniente. A casa já não é a mesma. O quarto ainda tem a marca do tapete que a janela arrastou uma vez. Um sulco antigo. Às vezes passo o dedo naquele relevo e lembro. A guerra acabou em um palco. Mas a vida segue. E a vida exige que reconstruamos. Então eu reconstruo, um papel por vez. Um revés por vez. E quando preciso, acendo um fósforo controlado. Não para queimar por prazer, mas para iluminar a verdade e impedir que o fogo volte a ser arma. Não se esqueça de deixar o seu like e comente aqui embaixo o que você teria feito no meu lugar. E aproveitando, se inscreva.